Olá, tudo bom? Você já viu os nossos dois vídeos anteriores sobre o livro Missão Transformadora, do autor David Bosch? Se você ainda não teve a oportunidade de ver, não perca tempo. Assim que terminar este vídeo aqui, vá lá, confira, para você ficar por dentro daquilo que nós estamos apresentando desta importante obra, deste importante autor. Este vídeo de hoje é para falarmos sobre a primeira parte do livro Missão Transformadora, em busca de novos paradigmas para novos tempos. Como já lembramos em nossos vídeos anteriores, David Bosch ele divide a sua obra em 13 capítulos, e esses 13 capítulos eles estão dentro de três grandes partes, onde Bosch trabalha três grandes aspectos da história da missão da igreja. Na primeira parte, Bosch ele se ocupa em trabalhar os paradigmas missionários do Novo Testamento bíblico. Ele começa destacando a missão na perspectiva de Jesus e depois passa a falar da missão na compreensão de autores do Novo Testamento. As perspectivas apresentadas são de Mateus, Lucas e do apóstolo Paulo. Já no primeiro capítulo, então, David Bosch ele vai destacar o Novo Testamento como um verdadeiro documento missionário. Para ele, há uma significativa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento no que se refere ao tema missão. Interessante uma questão que fica clara em David Bosch, que nós constatamos ao olharmos esta obra, é que ele praticamente não vai se ocupar do Antigo Testamento. Ele já começa o livro falando da missão e quando ele vai para a Bíblia, ele vai para o Novo Testamento. Isso marca uma diferença para os autores mais recentes que têm falado da teologia, da missão, na perspectiva missional, da igreja missional, que vão falar sempre da importância de incluir essa compreensão, de buscar compreender a missão da igreja já lá atrás, desde a criação, desde o chamado de Abraão. Não é que Bosch omita totalmente, mas ele não vai empreender um grande esforço, um grande trabalho no seu livro para buscar fundamentar a missão desde o Antigo Testamento. Uma coisa que Bosch, apesar disso, deixa muito claro também é que sim, a missão de Jesus se estende a todos os povos. E vamos lá então, qual é a questão que Bosch começa a enfatizar? Ele enfatiza o ministério de Jesus e quais seriam os impulsos missionários a partir do trabalho, a partir das falas, a partir das ações, de tudo aquilo que Jesus desenvolveu no seu ministério naquele tempo, basicamente, que se resume aos 3 anos de ministério de Jesus sobre a terra. Quais são os traços fundamentais do ministério de Jesus, então, segundo David Bosch? São 4 aspectos que ele divide ali em 4 capítulos para aprofundar um pouco mais. A proclamação do reinado de Deus, depois ele vai falar também da atitude de Jesus para com a lei. A seguir, Bosch vai falar sobre o chamado e envio dos discípulos e, finalmente, também tem toda a questão da ressignificação da Páscoa a partir daquilo que é a vinda de Jesus, sua morte na cruz e a sua ressurreição. Bosch entende de forma muito clara que o reino de Deus é o centro do ministério de Jesus, é o centro do anúncio do Evangelho. E que este reino de Deus, anunciado por Jesus, inaugurado por Jesus, é algo que tem uma abrangência universal sobre toda a vida, sobre todas as coisas, sobre toda a criação de Deus. Já com relação à lei, Jesus ele ataca principalmente toda a hipocrisia dos fariseus, dos mestres judaicos, todos aqueles que eram bons em citar, em destacar a lei, mas que na prática estavam distantes de cumprir de fato aquilo que apregoavam. Então Jesus ele se coloca claramente contra todos aqueles que falam de algo, mas que não praticam aquilo que pregam. E em outro aspecto, Jesus na realidade vai radicalizar a lei. Em que sentido? Por exemplo, para Jesus, o simples fato de você desejar a morte de alguém já é matar. E claro, Jesus também revoga aspectos da lei. Isso vale especialmente para todas aquelas leis que nós chamaríamos hoje de leis cerimoniais, uma vez que
elas apontavam para Jesus e agora, com a vinda de Jesus, com Jesus presente entre as pessoas, não era mais necessário essas práticas. A lei vai passar para um segundo plano se comparado à vinda, à chegada do reino de Deus. Bosch vai dizer que no ministério de Jesus, as pessoas importam mais do que a lei. Outro aspecto importante do ministério de Jesus e da missão diz respeito à relação de Jesus com os seus discípulos. Bosch destaca especialmente a diferença de como Jesus lidou com a questão do discipulado e no chamado aos seus discípulos, da maneira como os fariseus, os rabis, os mestres da época faziam com seus discípulos. Uma diferença básica, por exemplo, está em quem chama. No caso dos antigos mestres, os rabinos, eles eram escolhidos pelos seus discípulos. No caso de Jesus, não. É Jesus quem vai escolher e vai chamar os seus discípulos. Outra diferença está no conteúdo desse discipulado. Enquanto que para os rabinos e os seus discípulos importava compreender, entender, aprender a lei, no caso do discipulado de Jesus, o conteúdo é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Outra questão destacada por Bosch e que diferencia o discipulado de Jesus para o discipulado dos rabinos é quanto ao propósito, ou seja, enquanto que para os rabinos o discipulado era um meio para se atingir um fim, ou seja, o discípulo tinha como objetivo se tornar também um rabino futuramente, no caso de Jesus, do discipulado de Jesus, o próprio processo já é o fim, ou seja, você não é um discípulo de Cristo para atingir um objetivo maior lá adiante, mas o fato de você estar com Jesus, de se relacionar com Jesus, de aprender com Ele, de deixar o seu caráter ser transformado com Ele, já é um fim que dá validade ao discipulado. O propósito, portanto, para Jesus é que o discípulo seja discípulo. Há ainda um aspecto quanto ao status e que Bosch chama também a atenção, dizendo que enquanto que para o discipulado, os discípulos ali envolvidos com os seus rabinos, ali você tinha um status de aluno, você era um aprendiz. No caso de Jesus, não. O discípulo ele é um servo, ele é chamado ao serviço. A missão seria ainda um outro aspecto que diferencia esses dois modelos de discipulado, inaugurando então com Jesus aspectos novos. Qual era a missão desse processo de ensino de discipulado com os rabinos? Repassar conteúdos. Já no caso de Jesus seria o próprio fato de você, nesse processo de ser e se tornar um discípulo de Cristo, dar testemunho daquilo que você está vendo, daquilo que você está aprendendo. Ou seja, a missão, o objetivo do discipulado de Jesus é dar testemunho desse Cristo com o qual você está caminhando, com o qual você está aprendendo. E enquanto que para os rabinos esse processo de discipulado tinha como motivação aprender a lei, seguir em frente, galgar novos postos, ou seja, deixar de ser um aprendiz para finalmente, quem sabe, tornar-se um rabino, no caso do discipulado de Jesus, a motivação está no senhorio, no reino de Deus. Deixar de fato que Deus seja aquele Senhor sobre a sua vida, sobre a vida do discípulo. E, finalmente, Bosch fala também sobre a ressignificação da Páscoa que acontece com a vinda de Jesus. A cruz marca a irrupção do novo, a vinda, a chegada de algo novo. E a ressurreição de Jesus marca a vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte. Lembramos, por exemplo, que até a vinda de Jesus já havia uma celebração, a celebração da Páscoa. Sabemos que até a vinda de Jesus, o povo de Israel celebrava a Páscoa, rememorando a libertação deles do Egito. E é então a partir de Jesus, com todos esses aspectos, que vai irromper algo novo e que a missão começa a ser compreendida a partir do próprio Cristo. Assim, a partir de Jesus, a igreja recém-formada, Bosch vai destacar que então a missão passa para além dos judeus e tem esse aspecto abrangente, universal, de alcançar todos os povos do mundo.
Trata-se de um novo paradigma que passa da Torá, que está centrada no templo, para alcançar todos os povos em todos os lugares do mundo. Ele passa a alcançar não apenas judeus, mas também gentios. Indo mais adiante na reflexão, quando David Bosch vai falar também dos evangelhos e vai falar do livro de Atos dos Apóstolos, já numa perspectiva do autor, né, do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que é o próprio Lucas, uma cidade para a qual Bosch chama a atenção e que merece destaque é Antioquia, que seria então, na época, a terceira maior cidade do mundo conhecido naquela região. Antioquia é uma cidade-chave na compreensão de David Bosch. É a primeira cidade onde o cristianismo, então recém-surgido, vai fincar pé. É uma igreja também muito interessante porque ela é constituída tanto de judeus quanto de gentios. Bosch vai dizer o seguinte: ao passo que os hebreus encontravam sua identidade no passado de Israel e de Jesus, os helenistas entendiam-se como um elo com o futuro, não só como arautos de um Israel renovado, mas como vanguarda de uma nova humanidade. Por quê? Porque ali se experimentava então um extrapolar de tudo aquilo que Deus estava fazendo de uma forma bem clara e direta, uma vez que não mais está restrito aos judeus, ao povo de Israel, mas fica muito evidente que o evangelho vai ao mundo todo. Há, portanto, o primeiro grande paradigma quebrado. Enquanto a igreja dos hebreus, a igreja de Jerusalém, esperava que os gentios fossem integrados pela peregrinação escatológica das nações a Jerusalém, ou seja, nós estaríamos falando da missão centrípeta, os novos cristãos, aqueles alcançados agora pelo Evangelho, os gentios, a partir da cidade de Antioquia, acreditavam que deveriam sair em busca dos gentios, configurando assim uma nova maneira de compreender a missão. Deveriam ir ao mundo trazendo os gentios, trazendo aqueles que ainda não creem, a atividade missionária histórica da igreja, configurando assim um movimento centrífugo de ir. Então, de uma forma bastante breve e resumida, eu espero que nós tenhamos conseguido colocar um pouquinho aí em você o desejo, a curiosidade de querer saber mais sobre Bosch. Então, nós resumimos aí em alguns pontos muito rápidos, breves, aquilo que é a primeira parte do livro de David Bosch, Missão Transformadora. Por hoje é isso. Fica o convite para você assistir aos vídeos anteriores. Se você gostou também deste conteúdo, por favor, curta o vídeo, inscreva-se também em nosso canal para que você fique atualizado sempre que um novo vídeo for publicado. E lembre-se, você é abençoado. Então vá, seja você também uma bênção. Um abraço.